querido, minha querida. Mais uma vez nós estamos aqui para falarmos sobre as coisas de Deus. Ao final desse vídeo eu vou deixar que você escolha se você vai decidir ou não que esse Deus, ele possa trazer ou não a graça, a paz, a tranquilidade para a sua vida. O vídeo vai ser um tanto diferente porque nós estamos hoje falando sobre o ano de 2025 e que há um bom tempo eu venho retratando para vocês que é um ano que eu sentia no meu coração que as coisas iriam começar a acontecer para a Igreja de Cristo. Algumas pessoas me mandam e-mails, algumas pessoas me perguntam, até mesmo as pessoas mais próximas, qual é a data que eu tenho no meu coração. Não sei se vocês lembram daquele sonho, o mês de outubro. E para essas pessoas eu sempre fui direta e eu sempre comentei que a data que eu tenho no meu coração é o ano de 2025. E que aí nós estamos no ano de 2025. Porém, antes de eu começar a falar algumas coisas que eu desejo falar com todos vocês, eu preciso ser um pouco pontual no ano de 2024, que a gente passou por algumas coisas e eu vi muitos cristãos desistindo da fé, se apostatando, e a gente não pode deixar de ter instrumento de boas novas, não somente para o mundo, mas nós devemos ser instrumento de fortalecimento para aquelas pessoas que professam a mesma fé que nós. E eu vejo que muitos de nós perdeu essa fé, muitos de nós têm desanimado por conta das lutas. Nós já comentamos algumas coisas nos 2 vídeos anteriores que antecedem a esse vídeo. E esse ano de 2024 deve ter sido um ano para muitos de vocês, porque para mim foi um ano de muitas lutas, um ano de muito aprendizado, um ano que a fé foi provada e eu cresci como pessoa, eu cresci como serva de Cristo, eu fui desafiada a crer e a viver naquilo que eu sempre preguei. Muitos de vocês talvez falem assim, não, meu ano de 2024 foi uma bênção, meu ano de 2024 foi show de bola, né? Meu ano de 2024 foi um ano que eu esperava e tudo que eu desejei realmente aconteceu. Parabéns para você. Mas quantos de nós recebemos notícias ruins, perdemos pessoas queridas? Quantos ouviram diagnósticos que não queriam ouvir de seus médicos? E quantos simplesmente terminaram o ano totalmente diferente de como iniciaram o ano? Sozinhos, devastados. E aí a pergunta que não pode calar é: aonde está Deus em tudo isso? Deus continua no trono dele, regendo todas as coisas. E ele deixou de ser Deus porque nós passamos pelos nossos problemas? Ele deixou de ser aquele que se importa conosco? Claro que não. Se nós pararmos para observar tudo aquilo que nós carregamos como manual de fé, que é a Bíblia Sagrada, Deus não deixou de ser Deus quando Jó estava com chagas no seu corpo e quando ele perdeu todos os seus filhos. Não. Ele estava ali até mesmo em silêncio, como muitos de nós questionamos porque muitas das vezes Deus fica em silêncio, mas nós percebemos que, como é narrado, Deus estava trabalhando no silêncio. E o desfecho da vida de Jó foi totalmente diferente daquilo que aparentemente para ele era o fim, até mesmo para a esposa dele. Porque como que alguém pode perder todos os seus filhos, todos os seus bens e o pior, a própria saúde, e ainda continuar glorificando a Deus? Se nós pararmos para analisar, quando lá no Egito os filhos de todas as mulheres hebreias estavam sendo mortos e Faraó não poupou nenhuma criança, aonde Deus estava nisso? Deus estava na promessa de um menino, ele salvou um menino e esse menino futuramente trouxe, através da liderança de Deus, a libertação para o povo hebreu. E aí a gente tem o maior ícone, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde estava Deus quando Cristo foi preso, esbofeteado, nu? Porque tem muitas pessoas que não gostam de ouvir essa palavra, mas Cristo foi crucificado nu. E eu quero te fazer uma pergunta: onde estava Deus
que deixou o próprio filho ali na cruz sendo chacota para todos. Ao terceiro dia, nós vemos onde esse mesmo Deus estava, quando ele estava em silêncio. Ele estava glorificando o nome dele na vida do filho dele. E Cristo morreu envergonhado, mas ressuscitou em glória. Hoje você pode estar com um diagnóstico de câncer. Hoje você pode estar com um diagnóstico de uma doença incurável. E aí você pode estar perguntando, aonde está Deus nisso? Meu ano 2024 foi um ano totalmente tenebroso para muitos. Talvez você esteja perguntando, aonde está Deus que não salvou essa pessoa que eu tanto orei e jejuei? Aonde está Deus que não fez a parte dele quando eu fui humilhada lá na empresa, ou quando eu fui humilhada em praça pública, na rua, ou quando eu fui humilhada dentro da própria igreja, porque tem muitos de nós que passamos por calúnias com os nossos próprios irmãos em Cristo. Por que Deus não fez cair um raio na cabeça daquela pessoa na hora que eu mais precisei? Porque naquela época os profetas falavam e o urso vinha e matava logo tudo. Onde está Deus nisso? É isso que a gente... Porque quando a gente pergunta onde está Deus, a gente não pergunta onde está o Deus de amor. Muitas das vezes a gente pergunta aonde está o Deus da vingança? O Deus que não quebra a perna, o Deus que não taca logo um raio, não faz morrer. Um Deus que não bota a boca logo cheia de lepra para eu dizer, olha, viu? Mexeu com o juízo de Deus e agora está aí com a boca leprosa. Então, quando a gente pergunta aonde está Deus, geralmente a gente está perguntando aonde está esse Deus que não faz justiça pela minha causa? A gente pergunta aonde está um Deus que não exerce o amor dele na vida do nosso inimigo. Ou a gente pergunta onde está Deus quando estamos caminhando para uma sala de cirurgia e a gente esquece que Deus ele nos prometeu vida eterna. E muitos de nós vão ter que passar pela morte. Muitos de nós vamos passar pela morte. A morte é um processo que recai na vida de todos os seres humanos. Os únicos que não passarão pela morte, nós já vimos aqui nesse canal, é a noiva de Cristo e os convidados que vão estar aqui no momento em que Cristo vier arrebatar a sua igreja. Mas os demais, todos iremos passar pela morte. Só que a pergunta que não quer calar. Por que a gente confia em Deus, a gente glorifica a Deus, a gente diz que Deus é Deus, quando tudo está bem na nossa vida? Quando a gente tem o que comer, quando a gente tem saúde, quando a gente tem um local para repousar nossa cabeça, quando tudo vai bem, Deus é Deus. Mas por que Deus não é Deus quando tudo vai mal? Por acaso você questiona o seu amigo se ele é seu amigo quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal? Geralmente a gente diz que o amigo é amigo em todos os momentos, mas Deus a gente faz diferença. Deus a gente diz que Ele é Deus na nossa vida quando tudo vai bem. A gente não aceita que o mal venha sobre a nossa vida, porque nós temos Deus. Então Ele tem a obrigação de nos blindar de todos os males. E não é bem isso. No início desse ano eu estava no hospital, estava esperando uma pessoa que estava passando por uma cirurgia. Foi um diagnóstico muito inesperado, para mim foi totalmente inesperado. Eu não esperava estar naquela situação. Eu tinha um filete de esperança, porque independente de qualquer cirurgia, nós sabemos que sempre há o risco cirúrgico. Então a gente nunca sabe se a pessoa vai sair dali ou não. A minha fé dizia que ele ia sair. E mesmo assim eu perguntei a Deus, por que eu estou passando por isso? Por que toda essa situação? E eu falei para Deus, eu fui honesta com o Pai. Eu não estou preparada para isso. Nós devemos ser muito honestos em dizermos que nós não estamos preparados, mas que nós precisamos sim da ajuda divina, da ajuda dele para nos sustentar, para nos ensinar, nos fortalecer nos momentos de dificuldades. Então,
eu fiquei numa situação muito ruim, porque eu não podia ter ninguém do meu lado, porque vocês muito bem sabem que os hospitais no Brasil, eles limitam pessoas a estarem ali. Então, geralmente, quando é algo cirúrgico, geralmente é só uma pessoa que pode estar acompanhando o paciente. Então, não tinha ninguém para segurar a mão, não tinha ninguém para chorar. E eu ali, a única pessoa que estava ali era o próprio Cristo. E eu questionei a Deus e eu meditei no momento da minha aflição. Essa é a hora que eu tenho que exercer a minha fé em Deus. Não posso adorá-lo apenas com as coisas boas que eu ganho, mas devo adorá-lo até nas adversidades, porque as adversidades me ensinam alguma coisa. Então, para você que está passando por um momento difícil, eu só tenho uma sugestão para você, que foi aquilo que o Pai colocou no meu coração. Nos momentos difíceis desse ano de 2024, que eu adoeci, o Senhor falou para mim: me adore. Apenas adore o meu nome. Apenas glorifique o meu nome. E foi isso que eu fiz. Mesmo na dor, mesmo chorando, eu adorei. E eu convido você a adorar. Mesmo a tua boca querendo dizer palavras ao contrário, mesmo você querendo murmurar, mesmo você querendo questionar, eu convido a adorar a Deus. Tem uma coisa que eu quero contar para vocês, um testemunho. Eu vivi de perto esse testemunho. Eu acompanhei um casal onde o homem estava muito doente e ele veio a falecer. E muita gente orou para que Deus o curasse, muita gente chamou os médicos, enviaram os exames para tudo quanto é lugar no Brasil, para que médicos renomados pudessem dar o diagnóstico. E ele teve uma experiência muito grande no meio desse processo. E eu falei para ele que eu estava orando para Deus o curá-lo, e ele falou para mim: não ore, porque eu não tenho medo de morrer. Ele tinha tido um colapso nesse meio tempo e ele se viu saindo do corpo. É uma experiência muito, muito, muito interessante que ele viveu. E ele virou para mim, segurou minha mão e falou assim: não ore mais para eu voltar. Se Deus me levar, eu vou em paz. E ele me narrou algumas coisas que ele vivenciou naquele colapso que ele teve, né? Que veio a ambulância, veio tudo. E desde aquele dia ele disse que não tinha mais medo de morrer. Mas os familiares, né, ficaram questionando: não, porque Deus tem que curar, Deus tem que mostrar o poder dele, Deus isso, Deus tem isso. Deus... A gente tem sempre essa maneira de dizer que Deus tem que alguma coisa. E o que aconteceu? Ele veio a óbito. Ele veio a óbito justamente uma coisa, eu não posso nem contar muitos detalhes, né? Porque senão quem está assistindo e conhece essa pessoa vai identificar. Mas eu fui uma das últimas visitas, né? Ou melhor, a última visita que ele recebeu ali. Eu, a esposa dele e a minha irmã que estava no dia. E ele veio a falecer. Assim, nós viramos as costas, passou algumas horas, eu acho que uns 30, 40 minutos, não sei. Ele veio a falecer. E foi interessante porque ele todo dia precisava da visita da esposa dele ali, ele precisava do cuidado, para se sentir assim, amparado. Porque no período da doença, o que mais as pessoas querem é pessoas que a amem, cerquem com amor, com carinho. E assim que ele faleceu, passou alguns meses, começou a pandemia. E ninguém podia mais entrar naquele local. E muitas pessoas que estavam ali, que recebiam diariamente os seus familiares, morreram porque acharam que tinham sido abandonadas. Porque ficou um período de 3 meses que absolutamente ninguém podia entrar. E aí foi que muitas pessoas começaram a ver que Deus foi fiel na vida desse homem. Imagine um homem ficar todo esse tempo sem receber a visita de um ente querido e na situação que ele estava. Como que você diz para o paciente que do nada o mundo virou de cabeça para baixo e que ninguém pode entrar no hospital?
Foi assim que a gente viu muitas pessoas que estavam sãs aqui fora adoecerem porque não podia receber seus familiares em casa. Agora imagine um doente que já está debilitado e que recebe a notícia que ninguém pode entrar para visitá-lo. E que ele automaticamente sabe que a qualquer momento ele vai morrer. E vai morrer sem se despedir. Então ali nós começamos a ver o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, até na morte. Então, meu querido, eu não sei se esse exemplo vai trazer conforto ao seu coração se você perdeu alguém. Se você perdeu uma pessoa especial na sua vida. Mas como eu falei no início desse vídeo, 2025 era um ano que eu tinha no meu coração, foi colocado no meu coração, que grandes coisas vão começar a acontecer no mundo para a manifestação do anticristo e para o retorno do nosso Cristo. Muitos não vão estar preparados para aquilo que vai começar a acontecer. E uma vez Deus falou ao meu coração, eu já falei isso em vídeos anteriores, que Ele sabe da fraqueza de cada um de nós. E muitos Ele irá recolher para não perderem a sua fé. Então você que é crente em Cristo Jesus, eu sei que dói, a perda dói, mas agradeça a Deus, porque nós temos a promessa que um dia nós vamos nos encontrar. Deus Ele irá preservar a fé de todos nós, quer pela morte, ou pela dor, ou até mesmo pela vida, passando pelo fogo. Mas para cada um de nós Ele sabe o que nós podemos resistir, até onde nós podemos ir. A morte, ela não é o fim das coisas, ela é o início das coisas para aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Infelizmente, ela é o início das coisas até para aquele que não tem fé. Porque quando essas pessoas partirem, elas vão ver com os próprios olhos que a vida aqui na Terra era passageira. Era apenas a sombra daquilo que realmente existe no mundo espiritual. Então, esse ano de 2024 foi um ano de muito aprendizado para mim. Eu espero que tenha sido um ano de muito aprendizado para todos vocês. Esse ano 2024, eu filtrei a minha vida, eu separei aquelas pessoas que eu posso chamar de amigos e pessoas que eu posso apenas chamar de conhecidos. Esse ano de 2024, eu olhei mais para dentro de mim e vi pontos que precisavam ser ajustados e coisas que eu precisava amadurecer mais e coisas que eu precisava jogar fora. Esse ano de 2024 foi um ano que eu exerci a minha fé, mas me deu gás mais ainda para exercer a minha fé em 2025. Esse ano de 2024 eu pergunto para você, o que você fez de bom? O que você construiu para você? Faça uma autoavaliação e veja o que você pode melhorar a partir de agora. Porque nós não temos mais tempo. Não temos mais tempo para estarmos balançando entre dois lados. Esse ano de 2025 que você possa pegar tudo que você perdeu e tudo que você deixou de ganhar e fazer uma análise e ver o que você pode melhorar, não somente como servo do Deus vivo, mas como pessoa. Que você comece a largar as más companhias, que você procure largar os péssimos conselhos, que você procure aprender mais de você e procure exercer mais o não, porque o não ele também traz vida. Para de ser permissivo demais, ou pare de se exigir demais, pare de se cobrar muito, pare de exigir muito das pessoas, que você possa começar a brilhar nesse ano. Agora, eu vi nos comentários de alguns vídeos que eu publico, pessoas dizem que não tem coragem de investir nas suas vidas porque acha que a qualquer momento o mundo vai acabar. Em momento algum, Cristo te convidou a parar a sua vida e esperar as coisas acontecerem porque o mundo vai acabar. É como se fosse uma pessoa que cava um buraco e fala assim, o mundo vai acabar mesmo, já vou ficar dentro do buraco. Em momento algum, Deus te convidou a fazer isso.
Você é semelhante àquela pessoa que recebeu o talento e enterrou o talento. Por quê? Ah, ele já tem dinheiro, para que eu vou exercitar esse talento? Para que eu vou botar no banco? Para que eu vou fazer negócio com esse talento? Para que eu investir se ele já é dono de tudo? Da mesma forma, para que eu vou investir a minha vida? Para que eu vou me empenhar em fazer alguma coisa se o mundo vai acabar? E muitos estão com esse pensamento pequeno. Quando você pensa desse jeito, você diminui o Deus que você diz que você serve. Em momento algum, Jesus fala assim, olha, e naqueles dias vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ai daqueles que estão investindo, ai daqueles que estão trabalhando, ai daqueles que estão estudando, ai daqueles que estão vivendo as suas vidas. Jesus não falou nada disso. A única observação em relação a nós vivermos a nossa vida foi que Jesus ele diz muito bem, não coloque coração naquilo onde o ladrão pode roubar ou traça pode roer. Mas ele não falou assim, olha, não coloque nada porque vai vir ladrão, vai vir traça. É melhor nem investir em nada. Jesus não falou isso. Ele diz apenas uma observação, não coloque o seu coração naquilo. Não coloque a sua atenção naquilo que possa te roubar a salvação. Mas em momento algum, ele falou assim, não faça nada. Eu não vi nenhum mensageiro de Deus falando isso. Você sabe quem foi Abraão? Um investidor. Um homem de grandes negócios. Jacó, outro. José, outro. Davi, o próprio Pedro. Paulo. Paulo, mesmo sendo missionário, estava lá fazendo tenda lá para vender. Jesus não falou para ele, Paulo, pare de fazer tenda para viver. Viva apenas da fé. Ele não falou isso. E por que você tem que parar toda a tua vida? Porque o mundo, está previsto que o mundo vai acabar. Aí o mundo não acaba agora, você chega a 80 anos com o quê? Jesus vindo agora, ou daqui a 10 anos, ele venha e te encontre trabalhando. Porque é isso que ele fala. Que bem-aventurado será aquele que ele chegar e estiver trabalhando. Não somente trabalhando aqui como cidadão da terra, mas como cidadão do céu. Ele não falou, bem-aventurado todos os desocupados. E que estiverem olhando para o céu para saber se é a hora que eu vou vir. Ver o sinal lá no céu. Ele não falou nada disso. Então, nesse ano de 2025, queridos, eu desejo para todos vocês consciência de que muitos lugares que nós não entramos, os cristãos não estão entrando, é porque não tem cristão para estar ali. Porque todos estão em casa de porta trancada, olhando com medo das coisas acontecerem. No diz, tem até um provérbio que diz aí no mundo que o soldado ele cai de pé, mas ele não foge da guerra. Então, que caia o mundo, mas a gente cai de pé, e trabalhando, investindo, acreditando. Porque quando você faz isso, você exerce a sua fé naquele que te enviou. Como que você vai exercer a sua fé? E como que o milagre vai acontecer se você não põe em prova? Se você não sai, como Jesus fala, faça a tua parte que eu te ajudarei. Como que essas coisas vão acontecer? Mas aqui para fecharmos, porque eu quero que seja uma coisa bem rápida, né? E eu vou colocar, não nesse vídeo, porque esse vídeo tem um título de Feliz 2025. E parece até um paradoxo, porque eu coloco para vocês que eu sinto que toda a igreja vai começar a sentir certas coisas acontecendo mais intensamente a partir desse ano. Agora, a partir de 2025, é a porta de abertura para tudo que a gente possa denominar sobre a volta de Cristo Jesus. Muitos, às vezes, preferem ver para crer. E agora esse ano vai começar a ver para crer. Só que eu tenho uma coisa muito feliz em tudo isso. Uma vez eu perguntei a Deus, foi até nesse período, né, que eu estava questionando se realmente isso vinha dele ou não. E Deus falou para mim que em todas as eras das trevas, né, em todas as calamidades do mundo, Ele sempre guardou o povo dele. E Ele disse que irá guardar os seus filhos. Eu parabenizo a todos vocês que, mesmo mancando,
tem ficado firme na rocha, você será guardado. Você não precisa temer. Apenas viva. Já aqueles que têm capengado e têm feito tudo errado, há tempo de voltar. Embora muitas coisas vocês irão passar para aprender a não brincar com o nome de Cristo. Esse ano vai ser um ano de que muitos vão conquistar coisas. Muitas pessoas vão conquistar coisas que elas têm sonhado há muitos anos. Tem pessoas que vão mudar a vida radicalmente. Vai ser para glória de Deus? Quem vai decidir são essas pessoas. Porque tudo que elas irão ganhar é para testar a fé delas. Deus vai promover muitas pessoas que diziam, se eu fosse chefe, eu não faria isso com os meus funcionários. Vamos ver se você não vai pisar mais do que os seus chefes pisavam nos funcionários. Tem gente que vai ser promovida, vão passar no concurso público, que tanto disse, isso tudo aí é tudo corrupção, eu não vou ser corrupto. Será? Dá-lhe poder e vamos ver até onde você vai. Eu digo isso porque muitas coisas que eu pensava, eu falava assim, isso não. Passaram-se pela minha vida e eu olhei assim, eu falei assim, opa. E Deus estava provando a minha fé. Deus estava provando o meu caráter. E eu falei, meu Deus, hoje eu entendo porque eu não tive isso. Hoje eu entendo porque eu não tive essa oportunidade. Às vezes a pessoa só sobe um único lance de escada. Ela já acha que já chegou no último lance. E quer pisar todos que estão no degrau anterior. Então, eu consigo ver que muitos vão ter coisas que sempre sonharam. Mas vamos ver se vão se afastar. As bocas que disseram que você não ia vencer, e você disse que se Deus realmente provasse e desse isso para você, você ia provar que você era digno dessa oportunidade. Esse é o ano. E por que eu tô falando isso, pessoal? E por que eu tô falando isso? É para levantar teu ego? Não. É porque uma vez eu tive um sonho, e vocês podem voltar aos vídeos anteriores, que eu virava e falava, mas logo agora que tá dando tudo certo, logo agora que eu tô conseguindo isso, ele tá vindo. Eu questionava que Jesus estava vindo, Jesus podia demorar um pouquinho mais, porque agora que estava dando certo. Sabe o que Jesus falou para mim? Muitos vão ser abençoados para provar a essas pessoas que se elas tivessem, elas teriam um amor aos bens materiais. E o fato delas estarem até hoje firme na fé, firme na esperança do meu retorno, é porque eu sempre dei o básico para elas sobreviverem. Eu nunca deixei que o cálice transbordasse, porque se eu deixasse o cálice transbordar, os olhos delas se desviariam de mim. Então o que eu estou falando para você é que, como eu estou dizendo, porque eu sinto no meu coração que as coisas vão começar a mudar agora para a igreja, então as bênçãos também vão começar a chegar para muitos de vocês, para que vocês vejam até onde vai a fidelidade de vocês em relação a Cristo. Porém, a gente sabe que aconteça o que acontecer, muitos ganhando ou perdendo, Deus vai estar no trono, reinando. Vai estar sob o controle das nossas vidas, vai ter o controle da situação, dos nossos problemas. Nós não estaremos desamparados, nós não estaremos perdidos. Mas para você, que vai ganhar logo tudo aquilo que você sempre desejou, deixe Deus ser Deus na sua vida. Cante louvores a Deus, glorifique o nome dele, espalhe a fidelidade dele na sua vida.
Mostre que Ele é Deus e que vale a pena perseverar confiando nele. Mas não se afaste dele. Porque a Bíblia diz que muito mais tem Ele para nos dar do que tudo aquilo que nós viemos construir nesse mundo. Guardai dinheiro e tesouro aonde ladrão nem traça possa alcançar. Então que esse ano de 2025 possa ser um ano que você venha glorificar sim, porque a Deus não somente pelas bênçãos que você irá receber, mas porque todos os problemas que a igreja vai começar a enfrentar vai ser para glorificar o nome de Jesus Cristo, porque Ele está voltando para nos levar com Ele. Ele fez uma promessa que iria para o Pai preparar um lugar para que onde Ele estivesse, nós também pudéssemos estar. Desejo para você reflexão nessa palavra. Desejo para você maturidade espiritual. Desejo para você que você coloque na ponta do caderno tudo aquilo que você possa fazer de melhor para o reino de Deus e para você. E desejo mais do que nunca que, tendo dificuldades ou não, que você glorifique o nome de Deus na sua vida. Porque, independente das tempestades ou das bonanças, Deus nunca se deixa ser derrotado e nunca esquece de nenhuma promessa que Ele fez a um dos seus filhos. Na dor, chore, mas glorifique. No diagnóstico totalmente inoportuno, glorifique. Porque ainda que eu morra, minha alma está salva. Eu tenho uma vida eterna, eu tenho uma promessa. Ainda que você perca tudo, saiba, Ele tem poder para restituir. Não somente o lado financeiro, mas a saúde. Mas se ainda assim Ele não quiser, Ele vai continuar sendo Deus. Mas se ainda assim Ele disser não, espere, glorificando, porque Ele é Deus. Eu adoro pelo que Ele é, acho que eu ver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,